Todos sabemos que um automóvel ele não se locomove sempre à mesma velocidade. A gente sabe que uma hora ele anda mais rápido, uma hora ele reduz a velocidade, e a gente sabe também que em outros momentos ele permanece em repouso. Através das nossas observações, a gente sabe que o motorista tem à disposição algum, algumas ferramentas que ele pode utilizar dentro do veículo para, por exemplo, se ele quiser acelerar e aumentar a velocidade, ele vai usar o acelerador. Se ele quiser frear, ele vai usar o freio para poder reduzir a velocidade. Quando a gente estuda o movimento uniforme, a gente sabe que o móvel ele precisa realizar movimentos em que a velocidade escalar deve permanecer a mesma durante todo o tempo. Hoje eu vou abordar aqui o movimento uniformemente variado. Neste caso, nós vamos ver que é o tipo de movimento que se realiza com alterações na grandeza velocidade, e que isso é determinado pela atuação de uma variável conhecida como aceleração. No movimento uniformemente variado, a primeira característica que a gente tem que aprender é que num movimento como este, a aceleração ela deve permanecer constante. Então, a aceleração ela deve permanecer constante e diferente de zero. Ao falar em aceleração, a gente precisa saber que a aceleração é uma grandeza física que vai medir a taxa de variação da velocidade no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala de aceleração, é preciso lembrar disso fisicamente, que ela representa a taxa de variação da velocidade no decorrer do tempo. Então, por exemplo, quando eu falo em uma aceleração que é de 10 metros por segundo ao quadrado, eu estou falando que, durante o movimento, um móvel qualquer vai variar a sua velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Okay? Essa aceleração média, a gente pode determinar ela analiticamente através dessa expressão aqui, que, como vocês podem ver, é exatamente a descrição que eu falei para vocês. Eu tenho a velocidade, a variação de velocidade ΔV, que é obtida pela diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. E abaixo eu tenho o intervalo de tempo, ΔT, que é obtido pela diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Outra coisa importante é saber a unidade de medida dessa grandeza física. Então, quando se fala em Sistema Internacional de Unidades, por exemplo, a gente precisa lembrar que a aceleração média ela precisa ser medida em metros por segundo ao quadrado. Claro, ela pode ser medida em outras unidades, como quilômetro por hora quadrado, centímetros por segundo ao quadrado e assim por diante. Porém, quando se falar em Sistema Internacional de Unidades, a gente precisa lembrar que ela deve ser medida em metros por segundo ao quadrado. Um outro ponto importante do movimento uniformemente variado é saber classificar esse tipo de movimento. E a classificação podem ser duas. A primeira delas é o que nós chamamos de movimento acelerado e a segunda é o retardado. Aqui eu coloquei para vocês que de uma forma simples nós podemos classificar esse movimento ao observar o comportamento de duas grandezas físicas, que é a velocidade e a aceleração. Então, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, vamos classificar o movimento como acelerado. Mas quando a velocidade e a aceleração apresentarem sinais diferentes, então o movimento será classificado como retardado. Ok? Bom, essa foi uma introdução sobre o movimento uniformemente variado. No próximo vídeo eu vou discutir, vou apresentar as funções horárias e também os gráficos, e a partir daí nós vamos ver quais são as características que nós podemos obter e todas as informações importantes que podemos extrair tanto das funções horárias como dos gráficos, tá ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até já!